Você já parou para pensar por que algumas pessoas, mesmo trabalhando duro a vida toda, nunca conseguem enriquecer? Por que parece que o dinheiro sempre escapa por entre os dedos, como se existisse alguma maldição invisível impedindo a prosperidade de chegar? Napoleon Hill, o autor de Pense e Enriqueça, dedicou décadas da sua vida a estudar a mente dos homens mais ricos e bem-sucedidos da história. E a conclusão dele é clara: a riqueza começa na mente, não no banco, não no esforço físico, não na sorte, mas no pensamento. Isso significa que, se a sua mentalidade estiver errada, não importa o quanto você lute, corra atrás ou economize, você continuará pobre, porque existe uma maneira de pensar que repele o dinheiro. E a maioria das pessoas vive exatamente nesse modo mental, sem perceber. A primeira armadilha mental que Hill denuncia é a crença na escassez. Muitas pessoas foram criadas ouvindo frases como dinheiro não nasce em árvore, rico só enriquece porque explora os outros, quem nasce pobre morre pobre. Essas frases parecem inofensivas, mas programam o inconsciente para rejeitar a riqueza. Quando você acredita que o mundo é escasso, você desenvolve medo. Medo de gastar, medo de arriscar, medo de investir, medo de sair da zona de conforto. E o medo é o assassino silencioso da riqueza. Hill deixa claro: o medo paralisa a ação, e sem ação não existe criação de valor, nem progresso, nem prosperidade. Enquanto você estiver preso à ideia de que falta tudo, falta tempo, falta oportunidade, falta dinheiro, você nunca verá a abundância que já existe ao seu redor. Outro pensamento destrutivo é a inveja disfarçada de moralidade. Sabe quando você olha para alguém que venceu na vida e pensa: ele deve ter feito alguma coisa errada, ninguém enriquece de forma honesta, isso aí é sorte ou corrupção? Esse tipo de julgamento esconde uma verdade desconfortável. Você está com raiva daquilo que, no fundo, gostaria de conquistar. Hill explica que a mente inconsciente jamais permitirá que você obtenha aquilo que você despreza. Se você odeia os ricos, se você condena a riqueza, se você acredita que o dinheiro corrompe, o seu próprio cérebro vai sabotar qualquer chance que você tenha de prosperar. Por quê? Porque ele quer proteger sua integridade, mesmo que isso custe a sua liberdade financeira. E aqui entra um ponto central do pensamento de Hill: o desejo ardente. Ele dizia que ninguém enriquece de verdade sem um desejo que queime por dentro, uma vontade tão forte que se transforma em obsessão positiva. Mas veja bem, não é o desejo de ter dinheiro por ter, de ostentar ou de dominar os outros. É o desejo de criar, de realizar, de vencer os próprios limites. O dinheiro, nesse caso, é uma consequência, não um objetivo final. E por isso, se você vive apenas reagindo ao mundo, esperando que a vida melhore por si só, sem cultivar uma ambição clara e consciente, você está se sabotando. O universo não recompensa quem apenas sobrevive. Recompensa quem decide crescer, mesmo quando tudo conspira contra. Mas talvez o pensamento mais limitante de todos seja este: eu não sou capaz. Hill descobriu que muitos homens fracassaram não porque lhes faltava talento ou oportunidade, mas porque carregavam dentro de si uma voz que dizia: você não é suficiente. Essa voz pode ter vindo da infância, de pais críticos, de professores que humilharam, de comparações injustas, mas o efeito dela é devastador. Essa crença faz com que você aceite migalhas, recuse desafios, não se candidate a cargos melhores, não comece aquele projeto, não invista naquela ideia. E o pior, você começa a criar desculpas sofisticadas para justificar sua estagnação. Não é o momento certo. O mercado está difícil, as pessoas não valorizam meu trabalho. Tudo isso parece racional, mas no fundo é medo disfarçado. Napoleon Hill defende que todo ser humano tem um poder criativo infinito dentro de si.
mas só acessa esse poder quem se compromete com a própria transformação interior. Isso significa vigiar os próprios pensamentos, trocar o "eu não consigo" por "como posso conseguir", trocar o "isso é impossível" por "quem já fez isso e como fez". A mente é como um jardim. Se você não planta nada, o mato toma conta. E esse mato são os pensamentos negativos, os hábitos automáticos, os vícios de pensamento herdados. Por isso, enriquecer é um processo diário de jardinagem mental. É acordar todos os dias e escolher o que você vai cultivar: medo ou fé, reclamação ou gratidão, procrastinação ou disciplina. Hill também alerta para outro veneno mental: a dependência dos outros. Aquela ideia de que alguém virá te salvar, de que você precisa ser escolhido, descoberto, promovido, reconhecido antes de agir. Esse pensamento transforma adultos em crianças emocionais, sempre esperando permissão para viver. Ele dizia que o sucesso pertence a quem assume total responsabilidade por si mesmo. Isso não significa que você nunca vai pedir ajuda ou colaborar com outros. Significa que você não delega o controle da sua vida a ninguém. Você não espera o governo melhorar, o chefe mudar, o mercado aquecer. Você age com os recursos que tem, no lugar onde está, com a fé de que o movimento cria oportunidade. E aqui está outro princípio crucial: a fé prática. Hill não está falando de fé religiosa, mas de uma confiança ativa, construída pela repetição de pensamentos positivos e ações consistentes. É você alimentar imagens mentais do que quer conquistar, como se já fossem reais. É você falar, agir e pensar como alguém que já está a caminho da riqueza. Isso muda sua vibração interna, seu nível de energia, sua presença no mundo. E não é misticismo, é psicologia aplicada. O cérebro acredita naquilo que você repete com emoção. Se você repete fracasso, medo, insegurança, ele transforma isso em realidade. Mas se você repete propósito, visão, coragem, ele começa a construir novas rotas. Um dos maiores obstáculos à riqueza, segundo Hill, é a falta de persistência. Muitas pessoas desistem no primeiro obstáculo. Elas até começam com empolgação, mas na primeira crítica, no primeiro fracasso, no primeiro não, jogam tudo para o alto. E sabe por quê? Porque no fundo elas não acreditavam de verdade. Estavam tentando, não decididas. E tentar não é o mesmo que decidir. Tentar é dizer: se der certo, ótimo. Se não der, eu volto para a zona de conforto. Decidir é dizer: eu vou fazer dar certo, custe o que custar. A riqueza exige esse tipo de decisão interna, inegociável. Porque os testes virão, as portas vão se fechar, os amigos vão duvidar, você vai falhar. Mas se a sua decisão for firme, cada queda será um degrau. E é assim que os ricos pensam, como alpinistas. Eles não veem um obstáculo como uma parede, mas como uma escada. Agora, talvez você esteja pensando: mas eu já pensei positivo, já acreditei, já tentei e não funcionou. E Hill responderia: o que você aprendeu com isso? Porque o fracasso não é um fim, é uma escola. A diferença entre os que enriquecem e os que afundam é o que fazem com os tombos da vida. Os fracos se envergonham, os fortes se reinventam. Cada erro pode ser uma mina de ouro, se você olhar com os olhos certos. Mas isso exige humildade, exige abandonar o orgulho e a vitimização. Exige reconhecer que, se sua vida não está como você gostaria, a responsabilidade é sua. E isso, ao contrário do que parece, é libertador. Porque se é sua culpa, também é seu poder mudar. A verdade que poucos aceitam é que a mente humana pode ser treinada. Você não nasceu com os pensamentos que tem, você os absorveu. E isso significa que pode escolher outros, pode aprender com os ricos, imitar seus hábitos, copiar seus rituais, absorver seus modelos mentais. Hill entrevistou centenas de milionários e descobriu padrões. Todos tinham metas claras.
Todos visualizavam seus objetivos. Todos alimentavam pensamentos de vitória. Todos enfrentaram grandes fracassos, mas não pararam. Todos usaram a mente como alavanca. Eles não eram especiais, apenas conscientes. E é isso que você precisa ser. Consciente dos seus pensamentos, das palavras que usa, das pessoas com quem anda, dos conteúdos que consome. Tudo isso molda sua realidade financeira. Se você entendeu até aqui, já sabe por que pensar como a maioria é garantia de mediocridade. A maioria pensa pequeno, teme o risco, vive reclamando, busca segurança em vez de crescimento. Mas Hill ensina que a segurança é inimiga da realização. O conforto é uma armadilha disfarçada. E se você quer romper com a escassez, precisa romper com esse pensamento pequeno. Precisa desafiar suas crenças todos os dias. Precisa substituir o eu não posso pelo como posso, o isso não é para mim, pelo o que me impede de conquistar. E esse é o começo da virada. Quando você muda a pergunta, você muda o destino. Enquanto a maioria repete "por que comigo?", os que enriquecem perguntam "o que eu posso fazer com isso?". Essa mudança sutil na forma de pensar é o que separa os passivos dos protagonistas. Napoleon Hill insiste: a sua mente não é apenas um lugar de pensamentos, ela é uma fábrica de realidade. E tudo que você acredita com intensidade acaba se manifestando, mesmo que de forma lenta, silenciosa e quase imperceptível. Por isso, ele alertava: não brinque com os seus pensamentos. Eles estão criando seu amanhã, mas tem algo ainda mais profundo. Hill descobriu que o dinheiro, na verdade, é uma consequência do valor que você entrega. E aqui está outro erro fatal de pensamento: acreditar que só o esforço físico ou o tempo investido geram riqueza. Essa é a mentalidade do trabalhador que troca horas por dinheiro, vive cansado, mas nunca progride. Enquanto isso, quem entende o jogo da mente busca alavancagem. Em vez de pensar quanto vou ganhar por hora, pensa: como posso gerar valor que continue me pagando mesmo quando eu estiver dormindo? Isso muda tudo. É quando você para de trabalhar apenas com o corpo e começa a trabalhar com o cérebro. Quando usa ideias em vez de força, estratégia em vez de suor. E não, isso não é um privilégio de gênios ou de quem nasceu em berço de ouro. Isso é uma escolha de mentalidade. Hill conta histórias de pessoas que começaram do zero absoluto, sem contatos, sem diploma, sem herança, mas que possuíam um ingrediente que poucos têm: uma obsessão positiva por crescimento. Elas não buscavam atalhos, mas sim formas inteligentes de resolver problemas, porque sabiam que todo problema carrega uma oportunidade. E todo milionário é, antes de tudo, um solucionador de problemas. Se você evita problemas, foge de responsabilidades, se esconde diante da pressão, está, sem perceber, rejeitando o caminho que leva ao dinheiro. Outro pensamento que sabota a riqueza é a ideia de esperar se sentir pronto. Quantas oportunidades você já deixou passar porque achou que precisava estudar mais, entender mais, ter mais experiência, mais segurança? Isso parece prudência, mas é medo mascarado. A verdade é que ninguém está 100% pronto para o que realmente vale a pena. A preparação é importante, sim, mas ela não substitui a ação. Hill dizia que os grandes realizadores erraram em movimento. Começaram antes de saber tudo, aprenderam no caminho e por isso chegaram lá. Enquanto isso, os que esperam o momento ideal vivem presos no ciclo eterno do planejamento sem execução. Pensam demais, agem de menos e o tempo passa. A mente pobre vive fugindo do desconforto. E isso é um erro grave, porque o crescimento, a evolução e a riqueza moram justamente no desconforto. Não há progresso na zona de conforto. Hill foi claro: quem quer resultados extraordinários precisa fazer coisas que a maioria evita. Isso inclui dizer não para prazeres imediatos, cortar,
Relacionamentos tóxicos, estudar quando está cansado, trabalhar em silêncio enquanto os outros se distraem. E mais do que isso, significa enfrentar os próprios medos. Medo de fracassar, medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente. Esses medos existem para todos. Mas os que enriquecem decidem agir mesmo com medo. Não porque são corajosos por natureza, mas porque treinaram a coragem como um músculo. E falando em treino, Hill revela que o hábito é o principal mecanismo da mente. O que você faz repetidamente se torna automático. Isso quer dizer que sua vida financeira é, em grande parte, o reflexo dos seus hábitos mentais e práticos. Se você tem o hábito de reclamar, procrastinar, gastar por impulso, consumir conteúdo inútil, não espere resultados diferentes. Agora, se você começa a cultivar o hábito de ler bons livros, escrever metas todos os dias, pensar de forma construtiva, agir mesmo quando não está motivado, seu cérebro começa a operar em outro nível. Ele passa a buscar soluções, a perceber oportunidades, a construir confiança interna. E isso muda tudo. Outro ponto-chave que Napoleon Hill ensina é o poder do mastermind. Ninguém enriquece sozinho. Por mais autodidata, resiliente ou esforçado que você seja, a velocidade com que você progride está diretamente ligada às pessoas que te cercam. Hill descobriu que os homens mais ricos formavam grupos de mente mestra, ou seja, se conectavam com outras mentes que pensavam grande, compartilhavam ideias, se apoiavam mutuamente. Isso criava uma energia coletiva que multiplicava a inteligência e a capacidade de ação. Já a mente pobre busca isolamento, se cerca de quem reclama, vive em ambientes tóxicos e a consequência é inevitável. Você absorve a mentalidade do seu ambiente. Por isso, se quiser prosperar, comece a se cercar de pessoas que já estão no caminho. Nem que seja virtualmente, através de livros, vídeos, cursos. Sua mente precisa ser alimentada por vozes que te empurram para cima. Hill também fala sobre a importância da clareza. Um dos maiores erros é querer enriquecer de forma vaga. Dizer, quero ter mais dinheiro, é tão impreciso quanto dizer, quero ser mais feliz. A mente não trabalha bem com abstrações. Ela precisa de alvos, objetivos claros, quantificáveis, com prazo definido. Quanto você quer ganhar? Em quanto tempo? De que forma? O que você está disposto a dar em troca? Essas perguntas parecem simples, mas poucos têm coragem de respondê-las com sinceridade, porque elas exigem comprometimento, exigem que você assuma uma posição diante da vida. E enquanto você estiver em cima do muro, dizendo tanto faz, o universo também vai te responder com indiferença. Clareza é poder. Clareza ativa o cérebro. Clareza mobiliza os recursos internos que você nem sabia que tinha. E junto com a clareza, vem a disciplina. E aqui está mais uma mentalidade tóxica. A ideia de que o sucesso virá da inspiração, da sorte ou de um grande evento transformador. Isso é ilusão. Hill afirma que a riqueza é construída em cima da repetição de pequenos atos feitos com excelência. A diferença entre o homem medíocre e o homem rico não está em grandes decisões, mas nos hábitos invisíveis que ele cultiva todos os dias. Acordar cedo, planejar o dia, dizer não para distrações, revisar metas, buscar aprendizado constante, manter o foco. Tudo isso parece simples, quase banal, mas é exatamente aí que mora o segredo. Os ricos fazem o que os pobres não estão dispostos a fazer com consistência. Não porque é divertido, mas porque entenderam que o preço da disciplina é infinitamente menor que o preço do arrependimento. E é justamente nesse ponto que Hill revela uma das verdades mais incômodas. O fracasso não é azar, é consequência. Consequência de pensamentos frouxos, ações inconsistentes, decisões adiadas, vícios tolerados. Ninguém fracassa de repente.
é um acúmulo silencioso de pequenas escolhas erradas. Por isso, se hoje sua vida financeira está longe do que você gostaria, olhe para as pequenas decisões que tomou nos últimos anos. Quanto você estudou? Quanto investiu em si mesmo? Quantos riscos evitou? Quanta energia gastou tentando parecer em vez de se tornar? O saldo bancário é só um espelho do que está dentro de você. E isso pode ser assustador, mas também é libertador, porque significa que se você mudar dentro, o fora muda também. Napoleon Hill bate em um ponto que não pode ser ignorado: a importância da fé em si mesmo. Ele conta que todas as pessoas de sucesso desenvolveram uma convicção inabalável de que iriam vencer, mesmo quando tudo ao redor dizia o contrário. Essa fé não é arrogância, nem ilusão. É resultado de uma escolha consciente de acreditar mais na visão do que na circunstância. É você olhar para a realidade limitada e, ainda assim, agir como quem já vê o invisível. Isso exige treino. Exige alimentar a mente com imagens de vitória, repetir afirmações positivas, proteger seus sonhos de quem só sabe criticar. E exige também agir em alinhamento com essa fé. Não adianta acreditar se você vive como quem duvida. A ação reforça a crença sustenta a ação, e esse ciclo constrói a autoconfiança que atrai a prosperidade. E se tudo isso parece distante, difícil ou até impossível, lembre-se de uma coisa: ninguém nasce pronto. Todos os milionários que Hill estudou começaram com dúvidas, medos e limitações. A diferença? Eles não se apegaram a isso. Eles decidiram escrever uma nova história e começaram pela mente. Você pode fazer o mesmo, hoje, agora. Basta observar seus pensamentos com mais atenção, questionar suas crenças, escolher novas palavras, tomar pequenas atitudes diferentes. A transformação não começa com 1 milhão na conta, começa com um novo pensamento na cabeça. E esse pensamento, quando alimentado, pode se tornar um império. A transformação começa dentro, mas se consolida nas ações. Napoleon Hill foi incisivo ao afirmar que o pensamento é o ponto de partida, mas é a ação contínua que transforma esse pensamento em realidade. E aqui está mais uma armadilha mental que prende milhares de pessoas: a crença de que basta imaginar, visualizar, desejar. Muitos se perdem nesse romantismo mental, acreditando que o universo vai conspirar a favor só porque você meditou ou escreveu seus sonhos em um caderno bonito. Mas Hill foi direto. O universo conspira, sim, mas a favor de quem age. A imaginação é o mapa, mas as pernas têm que se mover. O desejo é o fogo, mas é preciso alimentar com madeira real. Esforço, disciplina, atitude. E isso nos leva à importância do propósito. Hill dizia que o desejo verdadeiro de enriquecer precisa estar ligado a um propósito definido. Não basta querer dinheiro por querer. Isso enfraquece a mente. Dinheiro por vaidade, por vingança, por status. Tudo isso perde força com o tempo. Mas dinheiro como ferramenta para realizar um propósito. Isso transforma a alma em uma fonte inesgotável de energia. Você acorda com clareza, dorme com direção, suporta sacrifícios com mais coragem. Então, pergunte a si mesmo: por que você quer enriquecer? Para quem? Para quê? O que você vai fazer com a sua liberdade financeira quando ela chegar? As respostas a essas perguntas definem se sua jornada será sólida ou se vai desmoronar no primeiro vento contrário. E, inevitavelmente, falando de propósito, chegamos à autodisciplina. A riqueza exige sacrifício, e o maior sacrifício não é trabalhar duro, mas abrir mão das tentações que desviam você do caminho. Hill foi claro: ninguém chega ao topo se for escravo dos próprios impulsos. Isso inclui o impulso de procrastinar, de buscar prazer imediato, de gastar o que não tem para impressionar quem não importa, de fugir do silêncio, de se distrair com o que não leva a nada.
O verdadeiro guerreiro da prosperidade é aquele que domina a si mesmo, que diz não ao que todo mundo diz sim, que age com consistência, mesmo quando está cansado, desmotivado ou frustrado, porque entende que a disciplina é o trilho por onde a liberdade caminha. E se liberdade é o destino, a coragem é o veículo. A jornada para a riqueza não é linear. Você vai ser testado, vai enfrentar dias ruins, portas fechadas, traições, humilhações, vai duvidar de si mesmo, e é aí que a maioria desiste. Mas Hill afirma que os grandes triunfadores não são os mais talentosos, e sim os mais resilientes. Eles caem, mas se levantam, erram, mas aprendem, perdem, mas continuam jogando, porque sabem que o fracasso não é o contrário do sucesso, e sim parte dele. E aqui entra um dos ensinamentos mais poderosos de Hill. O fracasso traz em si a semente de um benefício equivalente. Ou seja, cada tombo carrega uma lição que, se bem usada, pode te levar ainda mais longe do que o sucesso imediato. E falando em longevidade, outro inimigo sutil da riqueza é a impaciência. Vivemos numa era onde tudo é rápido, likes, respostas, entregas. E com isso, muitos querem enriquecer da noite para o dia. Mas Hill ensina que a construção da riqueza verdadeira é lenta, deliberada, estruturada. É como construir uma catedral. Exige visão de longo prazo, alicerces profundos, atenção aos detalhes. E quem quer resultados rápidos geralmente acaba escolhendo atalhos perigosos, golpes, apostas, decisões precipitadas, e paga caro por isso. O rico de verdade é paciente, porque sabe que está construindo algo que vai durar. Ele não quer apenas ganhar dinheiro. Ele quer se tornar alguém que atrai, multiplica e sustenta o dinheiro. E é aqui que a identidade entra em cena. Você só se tornará rico de forma sustentável quando for, no mais profundo da sua alma, alguém que acredita que merece ser rico. Não se trata apenas de técnicas, hábitos ou estratégias. Trata-se de identidade. Quem você acredita que é? Um sobrevivente? Um lutador? Um azarado? Um fracassado? Ou alguém que nasceu para construir, impactar, prosperar? A mente inconsciente age com base nessa imagem, e Hill ensina que você pode reprogramá-la através da repetição, da visualização, da afirmação diária, da ação alinhada. Tudo isso junto forma uma nova imagem interna, e essa imagem se torna profecia autorrealizável, porque o mundo externo tende a se organizar para confirmar aquilo que você acredita internamente. Muitos pensam que a riqueza está do lado de fora, mas ela começa no invisível. Hill mostra que as ideias têm mais poder do que o capital. Quantas pessoas com pouco dinheiro criaram impérios porque tiveram uma ideia ousada, uma visão clara, uma crença inabalável? E quantos milionários faliram porque perderam a clareza, a energia, o propósito? A verdadeira riqueza não está na conta bancária. Está na capacidade de gerar valor continuamente, de enxergar oportunidades onde os outros veem problemas, de manter a mente afiada, o coração conectado e a alma em paz. Essa é a tríade que sustenta a riqueza de verdade, mas não se engane, o mundo vai tentar te desviar. Hill fala dos ladrões de energia, pessoas negativas, ambientes tóxicos, hábitos automáticos, informações inúteis. Tudo isso drena sua mente e te faz voltar ao pensamento pequeno. E é por isso que você precisa proteger sua mente como se fosse um cofre, filtrar o que entra, selecionar com quem anda, escolher com cuidado o que assiste, ouve, lê, porque sua mente está sendo programada o tempo todo, ou por você, ou por alguém que não se importa com seus sonhos. E quem controla sua mente, controla sua vida. Por isso, esteja sempre atento. O que você pensa quando está sozinho? Que voz você escuta antes de dormir? Que histórias você conta para si mesmo? Isso tudo está moldando sua realidade, mesmo que você não perceba.
E talvez o maior desafio de todos seja manter a fé quando tudo está difícil. Hill chama isso de o teste do invisível. Quando você planta uma semente, leva tempo até ver os frutos. E nesse meio tempo, tudo parece igual. Parece que nada está mudando, mas está. Dentro da terra, a raiz está se formando. A estrutura invisível está sendo construída. E quem desiste nesse intervalo nunca verá a colheita. Por isso, Hill ensina: persevere, continue agindo com fé, mesmo sem ver. Continue semeando, mesmo no silêncio. Continue acreditando, mesmo quando parecer loucura. Porque o tempo recompensa os teimosos com propósito e pune os inconstantes com arrependimento. E se você ainda duvida, lembre-se disso. Os maiores impérios foram construídos por pessoas comuns, com decisões extraordinárias. Não eram superdotados, não tinham tudo nas mãos, mas tinham uma coisa que a maioria não tem: uma decisão. Não uma vontade, não um desejo passageiro, mas uma decisão firme de mudar de vida. E essa decisão foi alimentada todos os dias com ação, foco e aprendizado. Você pode fazer o mesmo. Pode começar com o que tem, onde está, do jeito que sabe. Pode falhar, ajustar, aprender, pode vencer, cair e voltar mais forte, porque não existe limite para uma mente determinada. O único obstáculo real é continuar pensando como pobre enquanto sonha com uma vida rica. Napoleon Hill conclui sua filosofia com uma verdade que resume tudo. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Essa frase não é apenas motivacional, é uma lei mental, espiritual e prática. Se você conceber uma visão de riqueza, acreditar profundamente nela e agir com persistência, você vai conquistar. Pode levar tempo, pode exigir sacrifício, pode doer, mas vai acontecer, porque é assim que o mundo funciona, porque é assim que sua mente foi projetada. E tudo começa com o pensamento certo. Então agora olhe para dentro, observe seus pensamentos, questione suas crenças, reescreva sua história e comece a agir como quem já entendeu. Você nunca será rico se continuar pensando como pobre. Mas, se mudar isso agora, não amanhã, não depois, agora, neste exato instante, tudo muda. Porque é na mente que começa a verdadeira liberdade.